todos, sejam muito bem-vindos ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda. Eu sou médica de família e por aqui falamos de saúde de uma forma prática, simples e descontraída. Hoje, continuando a falar sobre saúde mental, venho trazer um tema que acho muito necessário, que é a importância da psicologia na saúde mental. E uma vez que estávamos a falar sobre psicologia, nada melhor do que convidar psicólogos a darem o seu ponto de vista. Eu vou ter o contributo de 3 psicólogos diferentes que aceitaram o meu convite para participar neste vídeo e responder às vossas questões. Relativamente aos nossos psicólogos convidados de hoje, temos a Mariana Alcazar Costa, que está neste momento dedicada em exclusivo a adultos e nomeadamente a um projeto chamado Inclusivamente, que está destinado a pessoas com deficiência intelectual. Para a discussão vamos ter também o contributo de Ana Afonso, que é uma psicóloga clínica, sexóloga e terapeuta de casal, que trabalha em regime de teleconsulta e também em termos presenciais na zona de Alfragide e de Terrugem. E por fim vamos ter o contributo de Pedro Sousa Lé, que é um psicoterapeuta especializado em terapia cognitivo-comportamental e que trabalha no Hospital de Santa Maria e também numa clínica privada. Na descrição irei deixar os perfis de Instagram e mais alguns detalhes sobre a nota biográfica destes psicólogos que gentilmente aceitaram o meu convite, se vocês quiserem saber mais detalhes. E eu resolvi começar o vídeo respondendo a algumas perguntas um bocadinho mais genéricas que me colocaram e depois vou continuar deixando os nossos psicólogos de serviço ajudarem nas respostas mais específicas da psicologia e depois volto cá para vos dizer adeus. Pergunta número 1. O que é a psicoterapia? É diferente de psicologia? Afinal, de que é que estamos a falar? Simplificando, a psicoterapia é um tipo de terapia aplicada a problemas psicológicos e a psicoterapia é feita por um psicoterapeuta que pode ser um psicólogo ou pode ser um psiquiatra com formação para tal. Segunda pergunta. Por que há psiquiatras que medicam logo sem tentar a abordagem da psicologia? Os psicólogos a seguir vão explicar muito bem a distinção entre psiquiatra e psicólogo. No entanto, eu queria salientar que há várias patologias que muitas vezes, nomeadamente mais graves, que precisam de uma intervenção medicamentosa rapidamente e que podem e devem ser complementadas com a parte da psicologia, mas que não deve ser atrasado o início de terapêutica e por isso muitas vezes é que muitos psiquiatras começam primeiro pela medicação para estabilizar a pessoa. Terceira pergunta, qual é o papel do médico de família? Ele pode diagnosticar sem recorrer a psicólogos ou a psiquiatras? E a resposta é que sim, os médicos de família podem e devem diagnosticar patologia psiquiátrica e podem e devem medicar se estiver dentro das suas competências e se a gravidade da doença não for tal que exija o seguimento na psiquiatria. Adicionalmente, o médico de família poderá também fazer a ponte com a psicologia, nomeadamente se existir no centro de saúde. E a quarta pergunta, como saber a que profissional recorrer quando temos alguns sintomas psicológicos ou psiquiátricos? Eu compreendo a dificuldade. Na verdade, o ideal é que tenhamos um médico de família a quem possamos recorrer para sintomas, seja de que tipo for, e ter orientação do nosso médico de família no sentido de perceber a gravidade. Se é algo que o próprio médico de família pode tratar, se é algo que deverá ser mais direcionado para a psicologia clínica ou se é algo que tem que ser mesmo encaminhado para a psiquiatria, para a consulta ou para a urgência. Quinta pergunta e vamos passar para os nossos psicólogos. Quais são os diferentes tipos de psicoterapia e quais é que são indicados para as diferentes patologias? Ora bem, antes de mais definir aqui que para ir ao psicólogo não é necessário termos uma doença mental diagnosticada, um diagnóstico de uma doença mental em específico. O psicólogo deve ser, eu gosto muito desta definição, deve ser um facilitador de pensamento, deve facilitar a reflexão crítica da pessoa sobre vários aspectos da sua vida. E não é preciso então ter uma doença mental específica, diagnosticada, um problema assim gravíssimo para ir ao psicólogo. Há vários tipos de psicólogos. As 3 grandes categorias, espero não me estar aqui a esquecer de nenhuma, é a psicologia das organizações, que é da parte das empresas, da seleção e de recrutamento, a psicologia educacional, são aqueles psicólogos que estão mais em escolas, em centros de estudos, em centros de formação,
que prestam mais apoio então nas competências escolares, em comportamentos específicos lá do espaço escolar, da avaliação psicológica, orientação escolar e vocacional, pronto. Isso tudo é mais da competência do psicólogo educacional. E depois a psicologia clínica, que dependendo das faculdades em que o psicólogo tiver tirado o seu curso, até mesmo do país, também se pode dividir em várias áreas. Agora, como é que vocês sabem qual é que é o mais indicado? Na verdade não sabem, a não ser que vocês tenham alguma questão específica, sei lá, por exemplo, que procurem, o vosso filho tem dislexia, vocês estão à procura de uma avaliação, de uma segunda opinião, de uma confirmação da dislexia. Aí aconselho sim um psicólogo educacional, um psicólogo que tenha feito formação mais específica nessa área. Ou, por exemplo, se vocês são um casal que está a atravessar alguns problemas e queiram fazer terapia de casal, então aí, claro, aconselho que procurem um terapeuta de casal. Agora, se têm apenas interesse em consultas de psicologia ditas comuns, aconselho-vos a que escolham um psicólogo que seja mais acessível para vocês, tanto em termos de localização como em termos de preço e de confortabilidade de ir às consultas, e que experimentem. Vão às consultas, vejam se têm empatia pelo técnico, porque no fundo o que é mais importante é criar-se uma boa relação terapêutica, que só aí é meio caminho andado para o bom sucesso da terapia. Sexta pergunta, e esta é um bocadinho mais específica, mas os nossos psicólogos conseguiram explicar muito bem. Como é que funciona a terapia cognitivo-comportamental? Psicoterapia cognitivo-comportamental, como o próprio nome indica, é uma psicoterapia integrativa, integrando estratégias cognitivas do pensamento e estratégias comportamentais, como a psicoeducação, a reestruturação cognitiva, a regulação emocional, que vão permitir identificar muitas vezes padrões de pensamento, gatilhos que possam existir e desencadear pensamentos, comportamentos e emoções. Isto obviamente de uma forma muito generalista e depois que tem alguns diferenciais quando comparada com outro tipo de psicoterapias, nomeadamente a questão do aqui e do agora, uma terapia muito mais focada no presente, com um foco nos processos de manutenção e não tanto nas causas de uma determinada problemática. É uma psicoterapia que convida ao papel ativo do cliente e participativo do cliente no processo, não só nas sessões, mas também entre sessões, e se baseia muito mais nos processos conscientes do que dos processos inconscientes de uma determinada problemática. Sétima pergunta. O acompanhamento psicológico pode ser prejudicial para algumas pessoas? Vamos ver o que é que os nossos psicólogos têm a dizer. Isso tem a ver com as práticas abusivas por parte de alguns profissionais que não têm habilitação nem formação para o tal. Eu aconselho, quando se procura um psicólogo, para ir ao site dos psicólogos para ver se esse psicólogo está inscrito como membro da ordem de psicólogos. Sinceramente, eu não vejo grande forma do acompanhamento, quando efetuado por um profissional qualificado, poder ser prejudicial. Eu penso, aliás, eu acredito que o acompanhamento psicológico nessas condições não é prejudicial. Agora, pode também não ser propriamente benéfico. É necessário, para se fazer psicoterapia, para um bom acompanhamento psicológico, o cliente, a pessoa que procura o psicólogo, cumprir com determinados critérios. Oitava pergunta, que é uma das mais recorrentes, que é: como distinguir o papel de um psicólogo e de um psiquiatra? Algumas diferenças na prática do psicólogo e do psiquiatra. Em primeiro lugar, esclarecer que um psicólogo não é médico e, portanto, não pode prescrever medicação. Pelo contrário, tem técnicas e estratégias muito mais focadas na relação terapêutica, na avaliação e psicodiagnóstico, tendo uma atuação muito abrangente não só na psicopatologia e doença mental, mas também noutras áreas. Já o psiquiatra é alguém com formação em medicina e posteriormente especializado em psiquiatria, que pode prescrever medicação, pois tem habilitações para tal. Muitas vezes a ambiguidade e a confusão surge porque existem médicos psiquiatras que são especializados em psicoterapia. Portanto, em simultâneo podem ser psiquiatras e psicoterapeutas. No entanto, sempre que prescrevem medicação, fazem-no na qualidade de médico psiquiatra e não na qualidade de psicoterapeuta. Nona pergunta, e bastante pertinente: por que é que a psicologia é de tão difícil acesso? Vamos ouvir. Essa psicologia tem sido difícil pelo facto de haver um número reduzido de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, sobretudo
nos centros de saúde e nos hospitais. Isto tem a ver com o facto de investimento que tem havido na saúde mental. Infelizmente ainda tem sido um parente pobre da saúde. Ora bem, não é propriamente difícil acesso. Um pouco por todo o país, se vocês procurarem, vocês conseguem encontrar com relativa facilidade um psicólogo que vos consiga atender. Agora, claro, pelo Sistema Nacional de Saúde é um bocadinho mais complicado. Através do Centro de Saúde, se vocês forem ao Centro de Saúde pedir para serem acompanhados em psicologia, normalmente é um processo demorado e pode nem sempre haver vaga, porque de facto há muitos poucos psicólogos no Sistema Nacional de Saúde. Quanto à dificuldade de acesso à psicologia em Portugal, aqui nós poderíamos entrar obviamente por questões políticas e económicas, uma vez que o nosso Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta às necessidades psicológicas dos seus utentes. No entanto, eu acho que nós devemos focar-nos na solução e cada vez existem mais serviços de apoio psicológico à comunidade, quer em faculdades, quer em clínicas de psicologia, que podem permitir o acesso a preços mais acessíveis a consultas de psicologia, consoante, obviamente, as condições financeiras de cada um de nós. Portanto, eu acho que cada vez mais devemos procurar nos informarmos desses serviços e não focar-nos tanto na ausência de resposta. A 10ª pergunta foi mais um comentário, um desabafo, e os nossos psicólogos responderam muito bem, que era o seguinte: a psicoterapia demora tanto tempo a fazer efeito e custa tanto dinheiro que muitas vezes é difícil arranjar motivação para começar, ou mesmo começando depois, os problemas financeiros acabam por dificultar novamente o problema. Vamos ouvir. É verdade, não é? Porque uma vez que a psicoterapia, na maior parte das vezes, é através do sistema privado, portanto, não é comparticipado pelo Sistema Nacional de Saúde, pode ficar um bocado caro. É verdade, sim. E por isso não, é um bocado contraproducente, claro, lá está, como a pergunta indica, ir-se às consultas de psicologia porque está mal com algum assunto, com alguma questão, e depois ficar-se também preocupado, estar sempre preocupado com a falta de dinheiro. O que é que eu aconselho? Procurem bem, falem mesmo diretamente com os psicólogos. Às vezes eles têm, as clínicas, o psicólogo, têm tabelas sociais com preços mais reduzidos para famílias, para pessoas que tenham rendimentos mais baixos. Ou então tentem também, eu sei que a Segurança Social presta com participações, em especial a crianças e jovens, também pode ser uma opção para vocês. Se não for possível ter consultas todas as semanas, também, claro que não é igualmente eficaz, mas é melhor do que nada, consultas quinzenais, pronto, talvez ajustar a periodicidade. Acho que aborda 2 grandes mitos associados à psicologia e à psicoterapia. O primeiro é que os processos têm que ser muito demorados para serem eficazes, o que não é de todo verdade. Existem várias variáveis associadas à duração de um processo, mas cada vez mais os planos terapêuticos têm objetivos específicos e limitados no tempo. E a segunda questão que tem a ver com o valor, que eu gosto muito mais de chamar valor do que propriamente custo das consultas, porque existe um valor acrescido em contactarmos com um profissional qualificado e que nos pode ajudar na nossa saúde psicológica, que tem impacto também na nossa saúde física. Se nós não hesitamos em ir ao dentista porque nos dói um dente, também não devíamos hesitar em tratar da nossa saúde psicológica. No entanto, eu compreendo que em algumas situações os recursos financeiros sejam escassos e daí cada vez mais existir na comunidade respostas a nível de faculdades que têm preços mais acessíveis ou até mesmo seguradoras e empresas que têm cotas sociais com preços mais acessíveis para a comunidade. Portanto, nem o custo nem o tempo devem ser variáveis a ter em conta ou a condicionar a procura de apoio psicológico. Portanto, devo estar a falar relativamente se vale a pena ou não. A psicoterapia vale a pena, é um investimento, se for feito no privado é um investimento pessoal e financeiro, que vale a pena, que é estruturante a nível de mudanças da personalidade, do bem-estar, de relações saudáveis atendimento a pessoas e com si próprio. Gostaria de agradecer aos psicólogos que colaboraram comigo na realização deste vídeo. Agradeço imenso. Sem vocês não teria sido tão enriquecedor. Era tudo por hoje. Acho que foi muito interessante, pelo menos para mim, ouvir as perspectivas de 3 psicólogos diferentes, com vivências diferentes e com opiniões também elas diferentes. E acho que, de certa maneira,
foi enriquecedor para vocês ouvirem também falar sobre a psicologia e sobre o outro lado da saúde mental, porque o objetivo aqui é que psiquiatria e psicologia se complementem. Há muitos psiquiatras a fazer psicoterapia também e que por isso acabam por ter uma visão integrada da saúde mental, uma visão mais holística, e é isso que nós queremos, porque a saúde mental é mais do que estalar os dedos, ter algumas dicas e estar tudo bem. É um processo e é algo que é de todos nós, não é só de quem tem alguma doença mental diagnosticada. Obrigada, fiquem bem e um bom fim de semana!